Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero aqui estar dando boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal Wellington Pereira. Meu nome é Wellington Pereira, sou presbítero da Casa do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e quero estar dando boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Querido, dito isto, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no seu capítulo de número 3, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Querido, esta mensagem ela tem como tema: a tua hora vai chegar. Querido, o tempo de Deus, ele é contado diferente do nosso. Nós contamos de uma forma, mas para Deus é diferente. Perceba que a palavra do Senhor vai dizer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia para nós. Querido, o tempo de Deus na minha vida e na tua vida, ele é de forma diferente, ele se manifesta de forma diferente. Às vezes, as coisas estão acontecendo na minha vida ou na tua vida, mas é o tempo de Deus chegando na minha vida e na tua vida. Então, às vezes achamos que demora, está demorando, mas não, querido, tudo é no tempo do Senhor. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas nesta terra. Querido, e em primeiro lugar, a tua hora vai chegar, mesmo que você seja o último da fila. Mesmo que você seja o último da fila, a tua hora vai chegar. O momento de Deus na tua vida vai chegar. Querido, em João, no seu capítulo de número 5, versículo de número 6, a Bíblia diz: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar sã? Queridos, nesta passagem nós vamos ver aonde o Senhor chega, aonde está aquele paralítico, naquele tanque de Betesda, aonde a Bíblia vai dizer que aquele homem estava ali daquela forma havia 38 anos. 38 anos vivendo daquela forma na beira daquele tanque, esperando o movimento das águas. Mas aonde a Bíblia diz que de tempos em tempos aquele anjo descia, movia-se as águas, e aquele que descesse primeiro ficaria curado da sua enfermidade, seja ela qual fosse, ele ficaria curado. Se fosse deficiente das vistas, sairia dali enxergando. Se fosse coxo, ele sairia dali andando. Então, todo tipo de enfermidade, havia pessoas ali com todo tipo de enfermidade. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor chega na beira daquele tanque e vai dizer para aquele homem: Queres ficar sã? Aquele homem vai olhar para o Senhor e vai dizer: mas não tem quem me jogue, quem me leve. Sempre que eu vou, chega outro primeiro do que eu. Querido, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor chega diante daquele homem e pergunta para ele o que ele quer que ele faça. Querido, o tempo de Deus chegou no dia para aquele homem. O tempo de Deus chegou na vida dele. Querido, esse homem já havia há 38 anos. Quantas frustrações esse homem já não tinha passado na sua vida? Quantas frustrações ele não passou? Por quê? Porque cada vez que o anjo descia, que movia as águas, alguém chegava primeiro do que ele. Querido, na condição daquele homem, na condição que ele se encontrava, era impossível ele chegar primeiro do que alguém. Alguém sempre ia chegar primeiro do que ele, porque na condição que ele se encontrava, não tinha como ele chegar diante daquele tanque e conseguir chegar e ser curado da sua enfermidade.
Mas, querido, o tempo de Deus chegou na vida daquele homem, e o Senhor chega diante dele e pergunta: queres ficar sã? E esse homem, ele está tão focado no mover das águas, ele está tão focado no anjo que vai descer, e ele agora está tão focado com aquele anjo que vai descer a qualquer momento, que a Bíblia diz que era de tempos em tempos. Ele está tão focado, querido, que o Senhor está do lado dele, se oferecendo para fazer um milagre na vida dele, mas ele não consegue enxergar que era Jesus do lado dele. Ei, querido, quantas frustrações esse homem não passou? Ei, querido, às vezes as frustrações na minha vida e na tua vida faz com que nós não venhamos enxergar que às vezes o Senhor está do meu lado, do teu lado, se oferecendo para fazer um milagre na minha vida e na tua vida, mas às vezes as frustrações que passamos nós não permite que nós venhamos enxergar o Senhor do nosso lado, se oferecendo para fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Ei, querido, e eu vejo também, querido, às vezes as frustrações, mas eu vejo também outros que se frustraram na sua caminhada. Vejo também aqueles dois homens a caminho de Emaús. Quantas frustrações aqueles homens agora passaram, porque viram o Senhor Jesus quando foi crucificado, e foi crucificado e morto, mas o Senhor havia dito para eles que ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas esses homens, a Bíblia diz que o Senhor disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Ei, ficai em Jerusalém, da onde aqueles homens não poderiam ter saído, mas só que eles ficaram frustrados porque as coisas não aconteceu do jeito deles. E a Bíblia vai dizer que agora eles vão a caminho de Emaús. E, querido, e quando eles vão a caminho de Emaús, o Senhor Jesus chega do lado deles e começa a conversar com eles. E, querido, e esses homens vão dizer: mas você não sabe o que aconteceu com o Senhor Jesus, aquele que nós esperávamos que fosse ele, que fosse remir Israel. Aconteceu tudo isso com ele. E, querido, Jesus estava do lado deles, mas a frustração que eles passaram, porque as coisas não aconteceu do jeito deles, do jeito que eles queriam, eles agora ficam frustrados e viram Jesus estava do lado dele, conversando com eles, e eles não conseguiram perceber. Por quê? Porque não estavam ouvindo, não estavam enxergando, porque a frustração deixou que eles ficassem daquela forma. E, querido, não permita que as frustrações que acontecem na minha vida e na tua vida, não permita que essas frustrações venham fazer você perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Senhor Jesus falando com você. E, querido, o tempo de Deus chegou na vida desse homem. Vejo também uma mulher do fluxo de sangue, onde a Bíblia vai dizer em Mateus, no seu capítulo de número 9, do versículo de número 20 ao 22, nós vamos ver uma mulher onde a Bíblia diz que essa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, mas o tempo de Deus chegou na vida dela, e a Bíblia vai dizer que essa mulher colocou ao seu coração que se tão somente ela tocasse na orla do Senhor, ela ficaria curada da sua enfermidade. E a Bíblia vai dizer que essa mulher agora, quando ela chega perto do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que ele estava rodeado de uma multidão, e a Bíblia vai dizer que essa mulher coloca no seu coração que tão somente se ela tocasse na orla do Senhor, ela ficaria curada. E agora ela vai diante do Senhor, por baixo daquela multidão, e ela toca na orla do Senhor. O tempo de Deus chegou na vida daquela mulher. E, querido, o tempo de Deus vai chegar na tua vida, ainda que você seja o último da fila. Na condição deste homem, na condição desta mulher, ela era a última da fila. Por quê? Porque era considerada assim imunda, não podia chegar perto de ninguém, não podia se aproximar de ninguém,
Por quê? Porque ela era considerada assim imunda, ou seja, as pessoas queriam distância dela, era uma daquelas que estava atrás na fila. Por quê? Porque ninguém queria estar perto dela, mas ela estava em uma condição que aos nossos olhos nós vamos ver, já não tem mais jeito para você. Então, querido, a Bíblia vai dizer que essa mulher toca na orla do Senhor, e a Bíblia diz que do Senhor saiu virtude, e naquele mesmo momento aquela mulher ficou curada. E, querido, o tempo de Deus, ele vai chegar na tua vida, independente da situação, independente ainda que você seja o último da fila, mas o tempo de Deus está chegando para a tua vida, querido. Oh, meu querido, fica com essa palavra, pega-se, agarra essa palavra, porque é o Senhor dizendo para mim e para você que o tempo de Deus está chegando na tua vida, o tempo de Deus está chegando na tua vida. Creia, querido, creia que o Senhor está no controle da tua vida. Queridos, e em segundo lugar, querido, o tempo de Deus na tua vida, a hora de Deus na tua vida vai chegar, mesmo que as coisas, mesmo que os da sua casa não acreditem em você. O tempo de Deus na tua vida, ele vai chegar, ainda que dentro da tua casa não acreditem em você. A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, no seu capítulo de número 16, versículo de número 1 ao 13, ali nós vamos ver Jessé e os seus filhos, onde a Bíblia vai dizer, no seu versículo de número 16, a Bíblia vai dizer, e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Querido, nesta passagem nós vamos ver Jessé. Jessé, ele vai passar diante do profeta 7 filhos. E esses 7 filhos, ele vai passar diante do profeta tendo 6. Por quê? Por que tendo 6? Porque, querido, ele vai passar 7 tendo 6. Por quê? Porque ele acreditava em todos os outros. Mas em Davi, ele não dava nada por Davi. Tanto é que Davi estava no campo. Davi estava no campo apacentando as ovelhas. E é onde a Bíblia diz que agora vai passando-se os moços diante do profeta. E o profeta vai olhar para um e vai ver aquele homem muito bonito, muito formoso. O profeta vai já quase ungir a ele. Aí o Senhor vai falar com o profeta Samuel e vai dizer: Samuel, olha, peraí, eu não olho para a aparência, eu olho para o que está dentro. Eu não olho como você olha, Samuel. Eu não olho como o homem olha, porque o homem olha, o homem vê a aparência. Eu vejo o que está dentro da pessoa. Eu vejo o coração, eu vejo dentro, querido. Então é o Senhor dizendo: olha, não tem. Aí o Senhor vai conversar com ele. Samuel vai olhar e vai dizer para Jessé: Jessé, me diga aí, já acabou-se os moços, não tem mais nenhum? Ele vai dizer: tem um menorzinho que está no campo. Era Davi. Aonde a Bíblia diz que agora ele vai dizer: não, ninguém senta à mesa enquanto, manda chamar, ninguém senta enquanto ele não estiver aqui. Queridos, a hora de Deus chegou na vida de Davi, onde a Bíblia vai dizer que quando Davi chega, Davi agora é ungido rei diante dos seus irmãos, diante do seu pai, aonde não davam nada por ele, aonde não acreditavam nele. Tanto é que desse dia em diante, os irmãos de Davi já tinham uma rixa com Davi. Mas desse dia em diante passaram a ter mais ainda, porque viram aquele menino aonde ninguém dava nada por ele ser ungido rei,
diante dos olhos deles, diante da casa de Jessé. Querido, a hora de Deus, o tempo de Deus vai chegar na tua vida, ainda que dentro da tua casa ninguém acredite, ainda que dentro da tua casa até diga, não tem mais jeito. Disseram isso para mim, para minha vida, onde lhe falavam para minha mãe, mãe, já não tem mais jeito, esse aí vai morrer desse jeito. Mas o tempo de Deus chegou na minha vida, e o Senhor me mudou, me transformou. E se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor mudou, me transformou, mudou o meu caráter, mudou a minha vida. E o tempo de Deus chegou na minha vida, e o tempo de Deus vai chegar também na sua vida, querido. Ainda que dentro da sua casa, ninguém acredite que você já não tem mais jeito. Vai morrer assim, vai morrer drogado, vai morrer bebendo, vai morrer se prostituindo. E querido, a última palavra é do Senhor. O tempo é de Deus, o tempo não é meu, o tempo não é seu. O tempo de Deus é contado diferente do meu e do seu. O tempo de Deus, como nós lemos no início, o tempo de Deus ele é contado um dia para o Senhor, é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então creia que o tempo de Deus ele vai chegar na tua vida, independente, mesmo que dentro da tua casa ninguém acredite, ninguém confie. Queridos, e em terceiro lugar, a tua hora vai chegar quando você estiver maduro para a grandeza do que Deus tem para você. A tua hora vai chegar quando você estiver maduro para a grandeza do que Deus tem para você. Querido, a Bíblia vai dizer em Gênesis, no seu capítulo de número 41, versículo de número 42, a Bíblia diz: e tirou o Faraó o anel da sua mão e a pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Queridos, esta passagem é a passagem aonde a Bíblia diz que os seus irmãos, ali os irmãos de José, pegam ele, jogam ele no cárcere, no buraco, vendem ele como escravo. E a Bíblia vai dizer que José vai parar na casa de Potifar. Isso, em Gênesis, no seu capítulo de número 37, nós vamos ver José ali, ele tinha 17 anos. José vai ter 17 anos no seu capítulo de número 37, onde ali ele é vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, e ele vai parar na casa de Potifar, aonde a Bíblia diz que agora Potifar ali coloca a sua casa nas mãos de José, para que José tome conta da sua casa. Mas um certo dia, quando José entra dentro de casa, a Bíblia diz que a esposa de José, de Potifar, queria pegar José, queria ir para a cama com José, onde a Bíblia diz que aquela mulher perturbava José. E agora, nesse dia, José entra dentro de casa, e quando ele entra dentro de casa, aquela mulher chama para ele ir para a cama dela, com ela. José, a Bíblia diz que José agora corre, ela agarra José, e a Bíblia diz que a roupa dele ficou na mão dela, e ele correu. Ele tinha 17 anos. José poderia, através dos sonhos que ele teve, ele poderia ter pego aqui um atalho, porque ele poderia ter ido para a cama com aquela mulher, ter ficado com ela, e depois ele dava um fim no marido dela, ficava com tudo. Por quê? Porque ele já estava liderando a casa, tudo estava nas mãos dele. Então, ficava tudo bem, ele dava um fim no homem, pronto, ficava com a mulher e com tudo, porque já estava tudo na mão dele mesmo. Mas José, um menino jovem, mas não pegou o atalho, ele prefere agora continuar na presença do Senhor, continuar agora crendo, sabendo que o Senhor está no controle da vida dele. E a Bíblia vai dizer que
José é preso. E nesse cárcere, a Bíblia vai dizer que ali vai estar o copeiro-chefe e o padeiro. E ali eles vão ter um sonho. E José vai interpretar aquele sonho. E a Bíblia vai dizer que o José vai pedir para que ele, olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Lembra de mim que... Vai ver se ele me tira daqui. Só que a Bíblia vai dizer que ele esqueceu de José. E passa-se 2 anos, aí o Senhor trabalha. Veja como o tempo de Deus chega na vida das pessoas. Através do tempo certo, no momento certo. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor vai dar um sonho a Faraó. E quando o Senhor dar esse sonho a Faraó, ninguém consegue interpretar. Ninguém consegue interpretar esse sonho. Só que agora, o copeiro, que era aquele que estava preso, que José havia interpretado o sonho dele, ele agora com medo de perder o pescoço. Porque Faraó perguntou para todo mundo, ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Ele com certeza já estava ficando bravo. Ele agora com medo, ele agora lembra de José. 3 dias ele saiu da prisão, estava diante de Faraó. Faraó estava colocando ele de volta na sua posição. Ele não lembrou de José, que havia falado que ele ia voltar para o cargo dele e o outro ia perder a cabeça. Só que agora, querido, José ele agora lembra de José. Diz, olha, no tempo que eu fiquei preso aí, tinha um jovem lá e ele interpretou meu sonho. Meu e do padeiro. Então, Faraó manda chamar. E quando Faraó manda chamar, José interpreta o sonho. Deus, ele trabalha, o Senhor, ele trabalha, dá um sonho a Faraó para poder tirar José da onde José estava, no cárcere, onde estava esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Ei, querido, talvez você esteja nessa posição. Talvez eu esteja falando para alguém que está numa posição que alguém já não acredita mais. Alguém já disse que não tem mais jeito. Alguém já até esqueceu. Talvez eu esteja falando para pessoas que esteja dessa forma, esquecida pelo homem. Mas saiba de uma coisa, querido, o Senhor, ele não esquece de você. O Senhor, ele não esquece de mim. O Senhor, ele está no controle da minha vida e da tua vida. O Senhor nunca perde o controle da nossa vida. Então, querido, saiba de uma coisa, ainda que o homem esqueça, o homem, ele pode até esquecer de você, o homem pode até esquecer de mim, mas o Senhor não esquece de nós. O Senhor está no controle da minha vida e da tua vida, e no tempo certo do Senhor, o Senhor vai trabalhar na minha vida e na tua vida, e vai entrar com provisão na tua causa. É no tempo do Senhor. Então espera o tempo do Senhor, espera o tempo certo do Senhor, porque o Senhor, ele está no controle. Nada sai do controle do Senhor. E quando José vai diante de Faraó, interpreta o sonho, Faraó agora, olha, muda a roupa desse homem, coloca ele agora, dá um anel aí, que a ele, muda a roupa dele, ele agora vai ser o governador disso aqui tudo. Ele agora que vai liderar isso aqui tudo. Ele não só interpretou o sonho, como também deu a solução. Então José agora interpretou o sonho e deu a solução para tudo aquilo que ia vir sobre aquela terra. A fome, a seca. E José não só interpretou, como também deu a solução. E agora, Faraó vai colocar ele, não, já que tem que ser assim, coloca ele na frente de tudo e vamos só ouvir ele. Depois de mim é ele aqui. Então, querido, o Senhor, ele lembra de nós, ele não esquece. Querido, e em quarto lugar, deixa eu correr porque o vídeo, para não ficar muito longo. Mas, querido, em quarto lugar, e quando a tua hora vai chegar, quando chegar, é para a glória de Deus. A tua hora vai chegar, e quando ela chegar,
é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Querido, em 2 Crônicas, no seu capítulo de número 1, versículo de número 10, a Bíblia diz: dar-me agora sabedoria e conhecimento para conduzi-lo com competência, pois quem seria capaz de governar uma tão grande nação como esta? Querido, nesta passagem é a passagem aonde o Senhor vai chegar para Salomão e vai dizer: o que tu queres? Fala para mim o que você quer que eu te faça. Fala para mim o que você quer, porque eu te dou tudo aquilo que você pedir. Fala para mim o que você quer. Ele vai dizer: olha, Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria para poder lidar com esse povo, para conduzir o povo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Sabe por quê? Porque este povo é seu. Se este povo é seu, eu não sei lidar, porque quem vai saber lidar é o Senhor. Então me dá sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo na tua vontade, no teu desejo, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dar a eles sabedoria. Então, querido, saiba pedir, saiba para a glória, peça para a glória do Senhor. Peça para que o nome do Senhor seja glorificado. Salomão, ele vai pedir para que sabedoria. Ele poderia pedir tantas coisas. Como rei, ele podia pedir tantas coisas, mas ele pediu sabedoria para lidar com o povo conforme a vontade do Senhor. Então, querido, fica com essa palavra ao teu coração. Que Deus em Cristo venha te abençoar poderosamente. E que essa palavra ela possa ficar no nosso coração, na nossa mente. Então, querido, saiba de uma coisa: a tua hora vai chegar. Independente da situação que você esteja vivendo, a tua hora ela vai chegar. É no momento certo, no momento de Deus. Deus é quem sabe o momento certo da tua vitória chegar. Amém, querido? Então, você que ficou até o final desse vídeo, compartilha, manda para o teu amigo, para a tua amiga. Em nome de Jesus, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a fazer esse canal crescer e essa palavra chegar a outras pessoas que estão precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Amém, querido? Fica com Deus, em nome de Jesus. Um abraço.